Acompanhe agora a reflexão diária com o Padre José Vidalvino. Acompanhe agora a reflexão diária. Eu vos saúdo na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Maria esteja sempre convosco. Hoje vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 1, 18 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, estamos hoje celebrando a natividade de Nossa Senhora, a origem de Maria, o dia do nascimento de Nossa Senhora. A origem de Maria foi assim. Sempre é importante, amado, olhar para a nossa origem, para olhar pela nossa história, a história de Jesus. Que história tu estás contando da tua própria história? Honrar e respeitar a tua história, honrar e respeitar a história dos teus pais, dos teus avós, porque nós somos a história que contamos de nós mesmos, mas que tivemos toda uma geração que nos geriu para chegarmos até aqui. A história dos teus pais, você conhece? Você conhece as suas lutas, as suas dores, dos seus sofrimentos? Que história tu estás contando da tua própria história? Maria, ela teve uma história que é dela. E eu amo, amados de paixão, a imagem de Santa Ana. Não sou devoto de Santa Ana, mas honro e respeito aquela imagem. A pessoa que foi inspirada para criar aquele ícone é uma pessoa inspirada por Deus. Naquela imagem resume quem é Maria. Naquela imagem resume toda a história da jovem de Nazaré. Porque ela foi temente e obediente a Deus. Porque ela já era temente e obediente a Deus. Porque ela teve uma história instruída na lei, na obediência, no ensinamento de Deus. A história de Maria está ali, aos pés de Santa Ana, aos pés de São Joaquim, para aprender os princípios da moral, da ética cristã e religiosa. Maria, ela aprende com um pergaminho. Maria aprende com Ana a ser quem ela é. Essa jovem pura, santa
Imaculada. Amados, a história de Maria se perpassa pela história dos seus pais e que reflete na educação do menino Jesus, do Emanuel, Deus conosco. Somente uma pessoa tão pura, tão verdadeira, tão humana, seria capaz de trazer e dar a humanidade de Deus para a salvação da nossa humanidade. Deus se torna humano, se humanifica na humanidade de Maria. Deus se personifica na personalidade de Maria. Ela foi escolhida e não preparada humanamente. Maria, ela foi escolhida, preparada divinamente. Ela foi a escolhida e preparada por Deus para se tornar a mãe do Filho de Deus. E hoje celebramos o nascimento de Maria e queremos honrar e respeitar a história de Jesus, a história da mãe do Senhor, a história dos pais da mãe do Senhor, dos avós do Senhor, honrando e respeitando estas 3 gerações, para entender que a nossa história, ela é sagrada, ela deve ser honrada e respeitada. Honre a história da tua vida, honre e respeite a tua história. Que história tu estás contando da tua própria história? Que história você está contando da tua própria história? Você está honrando a história dos teus pais? Você está vivendo o amor aos seus pais? O amor que é o cumprimento de toda a lei? Amados, Paulo foi inspirado por Deus. Paulo foi divinamente inspirado por Deus quando ele nos diz que o amor é o cumprimento perfeito da lei, aonde que eu honro e respeito por amor à história dos meus pais. Eu honro e respeito porque eles estão sempre acima de mim. Não sou eu que estou acima dos meus pais, mas eles sempre serão os meus pais. E eu, por amor, eu honro e respeito a educação que eles me deram. Honro e respeito o carinho, o amor que eles me deram, porque com certeza eles me deram o melhor. Se você hoje diz, meus, honre e respeite sempre a tua história. Amados, e vamos pedir a este homem que soube honrar, este homem José de Nazaré, este José da Galileia, este homem tão divino, este homem tão humano, que soube honrar e respeitar a história desta jovem. Mesmo não aceitando, mas ele respeitou a vida de Maria. José colocou a vida de Nossa Senhora acima da lei. Acredito que aqui Jesus aprendeu que a vida humana está acima de qualquer lei, E este homem honrou e respeitou a história de Maria, colocando a vida acima da lei, da dignidade, da sua própria dignidade. Porque se ele fosse um homem que ia cumprir a lei, pela tradição de Moisés, José teria que entregar Maria para ser penalizada e morrer apedrada. Mas ele honrou. Este homem honrou a dignidade humana, a vida acima da lei. E ele então traz a responsabilidade para ele.
porque ele sabia que diante da lei dos homens, diante das leis dos homens, nada iria lhe acontecer, porque ele era homem, era varão, e a lei defendia ele. Mas ela não. A mulher estava desprotegida, a criança estava desprotegida. E ele, para honrar, respeitar a vida desta jovem, do seu filho, independente se fosse de homem qualquer, porque ali, naquela hora, ele acreditava na traição, ele acreditava no adultério, ele acreditava sim que Maria humanamente o tinha traído, mas ele honrou a vida de Maria acima da sua dignidade. Ele honrou e respeitou aquela criança acima de qualquer coisa, que não desejou a morte e que resolveu abandoná-la. E assim, abandonando, ele traz toda a responsabilidade para ele. Quem é que passa por um velhaco, por caco sem vergonha? É José, para defender Maria. Olhando a bondade deste homem, olhando a dignidade deste homem, que preserva a vida acima de tudo. O amor é o cumprimento perfeito da lei, não a lei humana, e José aprendeu perfeitamente. Paulo nos ensina de que o amor, a dignidade, a vida, a lei, ela é o cumprimento, o amor, ele é o perfeito cumprimento da lei. Amados, honre e respeite a vida humana acima de qualquer coisa. Ame e respeite a vida humana acima de qualquer coisa. Não existe lei maior do que o amor, o perdão, a misericórdia. Que São José nos inspire a salvar vida, não a condená-la, não a matá-la pela ignorância, arrogância humana, mas preservar a vida, a dignidade humana sempre. Que Deus te abençoe hoje e sempre. E vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que hoje celebramos o seu nascimento. Que ela nos inspire sempre a fazer tudo o que Ele vos disser. E o que Ele nos ensina é o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim, vocês serão reconhecidos como os meus discípulos, se amarem. Que desça sobre vós a bênção e proteção de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Tenhamos um abençoado dia. Amados, não deixe de me seguir no meu canal do YouTube. Se inscreva, passe adiante esta reflexão. A você também eu convido para ser um missionário, fazer parte deste exército de Nossa Senhora, que vai servir ao Senhor, servir à humanidade, rezando pela nossa humanidade, pela nossa santificação, para que o ser humano se torne humano de novo. Rezamos pela restauração das famílias, pela paz na família, e rezamos por aquelas almas que não tem ninguém que reze por elas. Fique com Deus, tenha